Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E antes de começar o vídeo de hoje, eu peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito, ativar as notificações, que assim que eu postar vídeo, o YouTube vai avisar vocês. Hoje é o mesário da Cecília, ela tá completando 3 meses de vida e eu vou decorar o bolinho dela aqui com vocês. Então, vou bater meu chantilly logo e já venho para decoração do bolo. Tem aqui meu chantilly para bater e eu sempre coloco ele nessas panelinhas de alumínio, que gela super rapidinho. Eu coloquei em menos de meia hora, ele já ficou bem geladinho no congelador. E eu tô utilizando o Amélia Supreme, que é o chantilly que eu simplesmente amo. Para mim, ele é perfeito. Essa linha da Supreme não tem combate. Sempre utilizo ele nos meus bolos. Então agora eu vou colocar aqui meu chantilly na batedeira e também vou adicionar leite em pó e glacê real. Aqui eles já estão peneirados. Eu coloquei 100 gramas de cada, 100 gramas de leite e 100 gramas de glacê. E aí eu vou colocar para bater até chegar naquele ponto que eu já mostrei para vocês. Depois de colocar o meu chantilly para bater, eu vou aumentando a velocidade da batedeira gradativamente. Eu começo ali na velocidade 1 e vou aumentando conforme eu for vendo ali que o meu chantilly, ele tá pegando ponto. Ele fica um chantilly mais pesado. E a gente consegue perceber isso com a força que a nossa batedeira vai estar ali trabalhando. Então, eu vou aumentando aos pouquinhos até chegar na velocidade máxima da minha batedeira. Aqui vocês conseguem ver que ele já tá mudando de textura. Ele passou de um chantilly mais líquido um chantilly mais pesado. Então eu deixo ele bater até ele formar um buraco no meio e ele vai grudando o chantilly na lateral do bol da batedeira. Então, com uma espátula de silicone, a gente dá uma limpadinha ali e joga esse chantilly pro centro da batedeira, aonde o restante do chantilly tá batendo. Então, o meu chantilly aqui ele já ficou no ponto. Ele ficou batendo em média 5 minutos. O ponto é o que eu sempre mostro para vocês em todos os vídeos. Ele gruda na lateral, mesmo a gente dando aquela limpadinha depois, ele acaba grudando de novo e ele vai formar esse buraco no centro do nosso chantilly. Então esse é o ponto que eu utilizo aqui para saber que o meu chantilly já ficou no ponto. Vou retirar agora o bolo da Cecília da geladeira e pegar ele para mim poder decorar. Agora são 11h55, a mãezinha dela disse que vinha buscar em torno de 1h, 1h30, mas eu sempre gosto de decorar meus bolos aí com um tempinho de antecedência. Então vou retirar ele aqui e já vou mostrando para vocês a decoração do bolinho da Cecília. Bora começar a decorar o bolinho da Cecília. Começo aqui pegando a minha cake board de 26 centímetros e desenformando o meu bolinho. Esse bolo era massa de chocolate recheio de ninho com Oreo. Dou ali uma levantadinha para poder tirar a forma e já venho para a parte principal, que é a nossa pré-camada. Passo ali por todo o nosso bolo para poder grudar todos os farelinhos e não ter risco de passar para a nossa camada principal. Com auxílio de uma manga de confeitar, o meu chantilly branquinho e já hidratado, eu venho ali aplicando por todo o nosso bolo. Eu gosto de utilizar a manga de confeitar porque para mim fica mais uniforme e a gente consegue ali trabalhar com mais facilidade. Então vou aplicando ali por todo o bolo até chegar no nosso topinho. Eu tento ali não deixar um espaço entre uma camada e outra para não ter risco de criar bolha. Então depois que eu aplico ali na parte de cima, eu coloco mais uma quantidade e venho alisando. Eu sempre começo pelo topo e depois eu desço para as laterais. Com a minha espátula da Blue Star, eu venho alisando meu bolo. Vocês podem perceber que a espátula ela não pode ficar nem muito reta, mas também nem muito deitada. Ela tem que ficar ali em um ângulo de 180 graus. Dei a primeira alisada, cobri ali algumas falhinhas que ainda faltava colocar chantilly e já venho alisando. Dei ali um zoom para vocês conseguirem ver a posição da minha mão. Então depois de alisado, eu vi que tinha uma bolinha ali, então já estourei porque esse bolo ele iria ser um bolinho liso, então a gente tem que ter cuidado para não ficar nenhuma bolha e depois acabar estourando quando o cliente tiver com o bolo em casa e aí vai ficar aquele buraquinho no bolo, nada bacana, né? Já venho ali alisando também as minhas quinas
E depois eu pego o meu parceiro, que é o meu pincel, e já faço ali em cima uma espiral. Eu particularmente gosto desse detalhe que o pincel dá e não abro mão de fazer ali no topo. Para a parte do cachepô, eu peguei uma quantidade de chantilly branco e tingi com esse corante da Mago Rosa Pink. Coloquei ali em uma manga de confeitar e eu venho aplicando no rodapé do nosso bolinho. Eu costumo sempre fazer 3 camadas de cachepô, porque para mim é uma quantidade ótima, porque quando a gente alisa, ele tende a subir. Então, com uma mini espátula, eu venho alisando esse cachepô e vocês podem perceber que ele dá aquela subidinha. Então, para mim, 3 camadinhas tá ok. Dou ali uma alisadinha, vocês podem ver que ficou umas bolinhas, depois eu estourei e dei mais uma alisada. Finalizei o cachepô, limpei meu prato e venho colocando glitter nesse bolo. Com a bombinha, eu tiro o caninho dela, viro e vou aplicando o glitter. Essa bombinha eu tirei só para pintar bolinho com glitter, porque a do pó de decoração sempre fica grudadinho e não dá muito certo. Então essa daí eu comprei só para isso. Parte do glitter finalizada, venho para a aplicação do nosso topo personalizado que eu faço lá na Rose. E o tema escolhido foi Eu Amo TT. A Cecília ela tá completando 3 meses e esse foi o tema escolhido pela mamãe Yasmin. Vocês podem ver que na hora que eu fui colocar ali a plaquinha deu uma esbarradinha, mas como eu iria colocar, nem dava para perceber. Fui fazendo a aplicação olhando na inspiração que ela tinha me mandado e, gente, ficou simplesmente incrível e muito parecido com a inspiração. No bolinho, ele tinha essas pintinhas, né, para remeter às pintinhas da vaquinha, e eu pedi para a menina fazer também em formato de topo, porque se fizesse em chantilly, pela base de baixo ser branca e as pintinhas serem preta, poderia ali manchar o nosso chantilly de baixo. E o bolinho da Cecília ficou pronto. Me dizer o que vocês acharam. Eu particularmente achei a coisa mais linda e fofa desse mundo. Hoje ela tá completando 3 meses, como vocês estão vendo aí no topo. E a mãezinha dela escolheu esse tema. Tentei reproduzir o máximo da inspiração que ela tinha me mandado. A única diferença, não tinha essa plaquinha aqui do canto, né? Iria levar no lugar 2 vidrinhos de leite. Então ela optou pela plaquinha, aí eu tirei os 2 vidrinhos, porque iria ficar muita informação e a plaquinha ia acabar nem aparecendo. Mas eu coloquei um glitter, poder dar mais um charme nesse bolo. Já coloquei aqui na minha base, que eu mando os meus bolos, e tô esperando ela vir retirar. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da decoração do bolinho da Cecília, do resultado. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, que assim que eu postar vídeo, o YouTube vai avisar vocês. Então, até o próximo vídeo.